Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue avec joie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Celui qui, par sa grâce, a voulu encore une fois nous envoyer dans la moisson. Le champ est considérable. O campo é considerável. Le pasteur nous a prêché la fois passée. Como o pastor nos pegou na vez Nous passada. avons besoin des ouvriers. Nós precisamos de trabalhadores. Quelle est ta part? Qual é a tua parte? Comme Néhémie dit, Como Neemias, l'œuvre est considérable. que a obra é Nous considerável. serrons les liens. Vamos juntarmos Mettons la main à la pâte. e que possamos meter a mão na Et obra. nous sommes reconnaissants pour cela. E nós temos reconhecimento por isto. Seigneur, grand Dieu, nous voulons faire ton œuvre. Deus, queremos fazer a tua Et obra nous ne sommes pas dignes de cela. e nós não somos dignos disto. Envoie ton onction, Seigneur. Senhor, envia a tua unção, Ton onction qui instruit. a tua unção que instrui, Ton onction qui révèle toutes choses. a tua unção que revela todas as Afin que, coisas, Seigneur, non pas ma volonté, para que não seja a minha vontade, non pas les désirs de la chair, não o desejo da mais carne, que ta volonté soit faite. mas que a tua vontade seja feita. Amen. Amém. Bien-aimés, si nous sommes d'accord, Bem amados, comme le estamos de révérend acordo. pasteur l'a souligné, Como o pastor disse, ici nous venons pour Jésus-Christ. aqui viemos para Jesus Cristo. Nous enseignons l'évangile du Christ glorifié. Ensinamos o Evangelho de Cristo glorificado. Et c'est cela notre partage. E este é o que nós compartilhamos. Ma prédication d'aujourd'hui A minha predicação desta manhã trouve sa source, bien-aimée, encontra-se dans l'évangile. no Evangelho. C'est notre base. É a nossa base. Et il n'y a pas longtemps, le docteur nous a parlé sur l'évangile Há pouco tempo, o doutor nos pregou sobre o Evangelho, en soulignant que l'Église bien-aimée mostrando que a igreja prépare les enfants de Dieu à l'enlèvement. prepara os filhos de Deus a serem arrebatados. Donc l'enlèvement est notre but ultime, O arrebatamento é a última coisa que nós vamos notre fazer. destination finale. O nosso destino final. Mais maintenant, puisque nous sommes encore en voyage, Mas neste momento nós estamos em viagem. c'est l'évangile bien-aimé qui nous guide, É o Evangelho que nos guia. qui est une lampe sur notre chemin, Que é uma lâmpada no nosso caminho. et donc notre point d'appui. Então nós vamos nos apoiar sobre ela. La prédication nous parlera de l'évangile, A predicação vai nos falar do Evangelho, qui est la parole de Jésus-Christ, que é a palavra de Jesus Cristo, qui nous est amené sur cette terre, que nos foi levada sobre essa terra et qui, à la croix en s'offrant, e que pela cruz foi nos nous salvou, a sauvés et nous a délivrés. nos salvou e nos libertou. Moi, j'ai été délivré, je dis Amen. Eu fui libertado, digo amém. Quelqu'un a été sauvé par le prix du rachat, il peut dire Amen. E aquele que foi salvo pela compra de Jesus, possa dizer Soyons amém. focus sur la parole de Dieu. Bem amado, que possamos Parce estar que ce qu'il focalizados dit, c'est ce qu'il arrive. sobre a palavra de Deus, pois aquilo que ele diz é aquilo Mais que ton acontece. Amen, ou sans ton Amen, la parole de Dieu sera efficace. Bem amado, com o teu amém, ou sem o teu amém, a palavra de Deus vai ser En eficaz, effet, ela vai ser libertada elle ne dos rentrera efeitos, pas sans avoir produit cet effet-là. e ela não vai voltar sem fazer os efeitos pela qual ela veio. Bien-aimés, ne sortons pas d'ici comme nous sommes entrés. Bem amado, não saia daqui Car la como Bible você dit, veio, leur envoya sa parole pois a palavra de Deus nos diz que ele enviou a sua palavra pour les guérir. para curar eles. Bien-aimés, ces choses sont simples. Estas coisas são simples. Ces choses sont oui et amen. Essas coisas são sim e Si nous amém. les appliquons, Se nós metemos em prática, nous avons la vie. nós temos a vida. Si nous ne les appliquons pas, E se nós não metemos em prática, nous négligeons un salut. nós temos não demos importância à salvação. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Aquele que tem orelhas possa escutar o que o Espírito Santo diz. Bien-aimés, parce que nous voulons Pois nos queremos parler de la part du Seigneur. falar da parte de Deus. Nous voulons annoncer l'évangile du Christ ressuscité. Queremos anunciar o Evangelho de Cristo que Déclare dans sa ressuscitou. parole, Ele mon fala na Père sua palavra, agit et moi aussi j'agis. o meu Pai tem feito e eu também faço. Et donc, bien-aimé, si tu es sensible, Então, se você estiver sensível, si tu mets foi en cette se parole, você meter fé nesta palavra,
tu auras la vie éternelle. terás a vida eterna. Non pas demain, Não amanhã, ici et maintenant. aqui Parce que le e Christ hoje. dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Pois a palavra de Deus diz que eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida em abundância. Je veux répéter l'évangile éternel. Eu vou repetir dizendo evangelho eterno. Pois o mundo passará. Mais aucun iota de cette parole ne passera. Mas nenhuma dessas palavras vai passar. Et toutes ces promesses qui sont contenues dans cette parole, E todas essas promessas que estão nesta palavra, qui sont pour toi, que são para ti, qui sont pour les générations futures, que são para a geração futura, s'accompliront. elas vão se realizar. Parce que s'il est vrai qu'il est écrit qu'au commencement était la parole, Pois se em verdade está escrito que no princípio era a palavra e que a palavra era Deus chose a été faite par elle, e que todas as coisas foram feitas por ela, cette parole doit nécessairement s'accomplir. então essa palavra tem que se realizar realmente. Voilà le plan de Dieu. Aqui está o plano de Et Deus. voilà la bonne nouvelle que nous annonçons. Então aqui está a boa nova que temos Et anunciado. qu'il y a un salut pour toi, Que bien-aimé. existe uma salvação para ti. Et qu'il y a encore une possibilité d'être délivré. Que ainda existe uma possibilidade de ser libertado. Nous t'annonçons que Jésus est bon et que Jésus est Seigneur. Viemos te anunciar que Jesus é bom e Ele é Senhor. Bien-aimé, accrochons-nous à cette parole qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Bem, amado, que possamos nos apegar a esta palavra que vai permanecer conosco até o fim do tempo. L'Apocalypse dit, O livro de Apocalipse nos diz: je vis un ange eu vi um anjo ouvrir un évangile éternel abrindo um evangelho eterno pour l'annoncer para anunciar à tout le peuple. a todo o povo. Bien-aimé, tu as bien fait. Bem, amado, você fez Tu muito as bem. bien fait d'être connecté avec nous. Fizeste muito bem de estar conectado Partage conosco. l'évangile de vie, bien-aimé. Compartilha o evangelho de vida. Annonce que Jésus est Seigneur. Anuncia que Jesus é Que Senhor. Jésus nous a sauvés, nous a Que délivrés. Jesus nos salvou, nos libertou. Bien-aimé, je ne peux pas comprendre Eu não posso entender, bem que la amado, faiblesse de la chair que a fraqueza da carne puisse être partagée comme du pain, comme du miel. possa ser compartilhada como pão, Pendant que como melaço, l'évangile du salut, enquanto que o evangelho da salvação pour notre vie para a éternelle, nossa vida eterna, c'est un partage. cinco pessoas que compartilham. 10 pessoas que compartilham. Vous avez la parole de Dieu. Vocês não dão importância na palavra de Deus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse puisque tu es là. Que Deus te abençoe por estar aqui. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Pois a Bíblia diz aqueles todos que à receberam, tous ceux qui ont reçu cette parole, todos aqueles que receberam avec esta la palavra, prédisposition du com cœur, a disponibilidade dos corações, devenus se tornaram enfants de Dieu. filhos de Deus. Et le Père donne et donnera certainement de bonnes choses à ses enfants. E o Pai dá e dará certamente boas coisas aos seus filhos. Bien-aimés, si nous sommes d'accord que nous sommes là pour l'évangile, Então, se estamos de acordo que estamos aqui para o Evangelho, glorifions Jésus. então vamos glorificar Jesus. Glorifions Jésus. Vamos glorificar Jesus. Et maintenant, Agora, ma réflexion, ce partage sera a minha reflexão, que nós vamos compartilhar esta manhã, par la bénédiction de Dieu, pela bênção de Deus, d'amener quelqu'un de levar alguém, à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. de levar alguém a reconhecer Jesus como Cristo e Salvador. En ce moment où nous sommes en train de traverser la dispensation des apôtres, Neste momento que estamos a atravessar a dispensação nous dos voulons apóstolos, aussi annoncer queremos também anunciar a boa nova. que celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ Aquele que ainda não conhece Jesus puisse l'accepter, possa lhe le aceitar, connaître comme Seigneur et Sauveur. le reconhecer como Cristo e Salvador. Et pour ceux qui, comme nous, avons la grâce de pouvoir l'accepter comme Seigneur et Sauveur, Para aqueles que têm a graça, como tu e eu, de receber de Jesus pouvoir como nous Cristo e assurer Salvador, et nous certifier que possamos nos assegurar e ter a certeza de la vie éternelle. da vida eterna. Bien aimés, nous devons avoir cette assurance Bem amado, temos que ter essa segurança. que puisque Christ a payé le prix, Pois que Cristo pagou o preço, nous sommes délivrés. nós somos libertados. Voilà la bonne nouvelle, bien aimés. Que está a boa nova, bem amado. Personne n'acclame pour la bonne nouvelle. Ninguém aclama para a boa nova. Et la Bible dit A Bíblia me diz qu'il y a tant de
joie dans le ciel. que existe tanta Il y alegria a no une fête céu. dans le ciel. Pardon? Il y a la fête dans le Que ciel. existe uma festa nos céus. Quand une seule âme Quando uma somente sur la alma terre est sauvée. sobre a terra é salva. Bien aimé, Bem amado, Jésus est descendu sur terre. Jesus desceu sobre essa terra. Même si vous ne l'acclamez pas, Até mesmo se você não lhe aclama. c'est pour moi. É para mim. Alléluia. Amém. Jésus est bon. Jesus é maravilhoso. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Que dit. aquele que tem orelhas escuta o que o Espírito Santo diz. Donc nous sommes dans la grande mission Então nós estamos numa grande missão pour annoncer l'évangile de de, Dieu. de anunciar o Evangelho de Deus. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un comment tirer profit de la parole de Dieu. Eu gostaria de dizer a alguém como é que você vai aproveitar da palavra de Deus. Parce que d'abord, rappelons-nous que la parole de Dieu délivre. Bem amado, lembra-te que a palavra de Que Deus la parole liberta, corrige, que ela corrige, la parole édifie, que ela edifica, la parole que fortifie, ela la fortifica, parole régénère. que ela regenera. Amém. 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 Ah, polo wakaboyo. C'est bon, la ligne. Amém. Amen. Amém. Maman nouvelle, mais voilà dans le coloté. A mamãe disse amém. Elle sait de quoi on parle. L'évangile restaure ce qui était mort. O Evangelho restaura aquilo que estava morto. L'amour de Christ justifie celui qui était condamné, bien O amor de aimé. Cristo justifica aquele que foi condenado. Maintenant, pendant que la parole de Dieu est libérée, Então, quando a palavra de Deus é libertada, pour en profiter, para aproveitar, écoutons, temos que escutar. c'est-à-dire entendre avec attention. Quer dizer, escutar com atenção. Et pensons à nous-mêmes. E que possamos pensar em nós mesmos. C'est pas que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Não é que o predicador está pregando? On se dit, ah, yo, regardez. Ele precisa falar, ele não escuta. Ele é sempre assim. Oui, ma femme me fait comme ça quand on prêche. A minha mulher me faz sempre, o meu marido sempre me faz quando está a pregar. Cette parole est pour toi. Não, bem amado, esta palavra é para ti. Donc tu écoutes. Você escuta. T'appropries de cette Você parole. pega esta palavra para si. Et ne pense pas aux autres. E não pensa aos outros. Pensa no teu problema. Ensuite, applique cette parole. E depois meta ela em prática. En tenant compte de ta situation, Tomando em conta a tua situação, tu appliques cette parole. você mete essa palavra em prática. Bien-aimé, tu iras grâce sur grâce. E bem amado, você vai enviando de graças em graças. Même si tu es la personne la plus souillée au monde, Mesmo se você é a pessoa mais suja neste mundo. la Bible dit A Bíblia me diz qu'il est juste, que Ele é justo. qu'il est digne Ele é digno pour nous pardonner. para nos perdoar. Bien-aimé, j'ai failli, je suis tombé, je ne me crucifie pas. Bem amado, se eu cair, se eu falhei, não me crucifica. A carne é fraca. Mais mon Rédempteur, Mas o meu Redentor, le Dieu d'amour, o Deus de amor, n'abandonnera pas mon esprit dans la force de la perdition. Ele não vai abandonar o meu espírito na força da perdição. Car l'œuvre du ministère de la réconciliation Pois a obra a do été ministério manifestée. da reconciliação foi manifestada. C'est encore possible. Que ainda é possível. C'est certainement possible Certamente é possível. de réparer avec le papa. De arranjar com o papai. Et comme l'enfant prodige, Como o filho prodigo, il nous donnera un anneau, ele vai nos dar uma ovelha un vêtement nouveau. e uma nova roupa. Bon, on te connaît, ma comme la mission au Souka. Então você, toi qui es rentré dans nos affaires, où tu vas t'arrêter? Dieu est compassion. Deus é compaixão. Et nous avons cette grâce d'appartenir au ministère de la compassion. E temos essa graça de pertencer ao ministério de compaixão. Ayons la compassion les uns pour les autres. Que possamos ter compaixão uns para os Voilà outros. l'évangile que le Christ nous amène à prêcher. Aqui está o evangelho que Cristo nos diz a pregar. Que possamos nos amar uns aos outros. Voilà l'évangile bien-aimé que nous Aqui avons está o prêché. evangelho que temos que pregar. Et Dieu est bon. Deus é maravilhoso. Maintenant, pendant
qu'on te prêche, Agora, quando estão a te pregar, prie tout en écoutant. ora e escuta ao mesmo tempo. Une parole peut être libérée. Uma palavra pode ser dita. Tu dis oui Seigneur, ça c'est pour moi. Você diz, Pai, isso é para mim, com muita violência. Saint-Esprit, instruis-moi sur cette chose. Espírito Santo, instrui-me sobre essa Ouvre coisa. mes yeux sur cette chose. Abre os meus olhos sobre esta Donne-moi la coisa. révélation sur cette promesse. Dá-me a revelação sobre esta promessa. Voilà, bien-aimé, l'attitude que tu dois avoir Bem, amada, aqui está a atitude que tu tens que ter dans le dialogue avec le Père. no teu diálogo com Deus. Car nous avons parlé à notre Dieu au début. Nós falamos com o nosso Nous Deus no avons princípio. écouté, nous lui avons offert le holocauste de nos lèvres. Ele nos escutou, lhe oferecemos as ofertas qui nous parle. das nossas bocas e agora é Ele que fala Et quand je conosco. parle et tu ne m'écoutes pas, E quando quel você est le fala, sens du dialogue? e quando eu bien-aimé? falo, você não me escuta. Onde está o sentido do diálogo? Prie, bien-aimé. Olha, bem amado. La parole de Dieu doit passer de logos à rhéma. A palavra de Deus tem que passar de logos a Seigneur, rema. ton logos est Pai, o teu libéré. logos que foi libertado. Mais qu'il atterrisse dans mon cœur, dans mon âme, comme rhéma, Mas que bien-aimé. Ele deixa no meu coração como rema. C'est alors que tu recevras É aí que você vai receber ton miracle. o teu milagre. C'est alors que tu seras Et- affermi. Aí que você vai ser C'est fortificado. alors que la promesse qui dit qu'il leur envoie sa parole pour les guérir va devenir oui et amen dans ta vie. É aí que aquela promessa que diz que Ele enviou a sua palavra para te curar, vai ser amém em sua vida. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado em Cristo. quand tu auras eu cette attitude Quando você terá essa atitude d'écouter, de escutar, de prier, de orar de mettre en e pratique, de meter em prática, c'est alors que tu pourras, é aí que você poderá, avec assurance, dire, com segurança digna, comme Timothée dit, como Timoteus diz, je sais en qui j'ai cru. eu sei em quem eu acreditei. Bien-aimé, n'allez pas n'importe où. Bem amado, não vai em qualquer Ne donnez lugar. pas foi à n'importe quel évangile. Não dá fé em qualquer evangelho. La Bible, Timothée dit, je sais en qui j'ai cru. Timoteus diz que eu sei em quem eu Et je suis acreditei. persuadé qu'il a la puissance. E eu tenho a certeza que ele tem o poder. Bien-aimé, ce Dieu en qui nous avons cru à la puissance. Bem amado, esse Deus em quem Oh, você acreditou, há o poder. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous annonçons, Bem amado, Deus que nós temos anunciado, il a la puissance Ele tem o poder de garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il revienne. de nos guardar, De garder de guardar mon dépôt o meu depósito jusqu'à ce qu'il revienne. até quando Ele voltar. Oui, Seigneur, oui, mon frère, le Seigneur dit, Bem amado, Deus diz, je reviendrai eu virei, voltarei pour prendre l'épouse. para buscar a minha esposa. Et si nous avons foi, E se nós temos fé, si nous sommes affermis dans la foi, e se nós nos fortificar na fé, on part à l'enlèvement. e nós vamos tomar posse do arrebatamento. Maintenant, le bonheur du chrétien bien-aimé. Agora, a felicidade do cristão bem amado. Nous sommes heureux, Nós somos felizes, car nous ne sommes pas des orphelins. pois não somos órfãos. Nena. Le chrétien est sauvé. O cristão é salvo. Comment ne pas nous réjouir, bien-aimés, Então, como é que tu não podes ser feliz? quand nous réalisons qu'à cause de nos transgressions, Quando você realiza por causa do teu pecado, à cause de nos fautes, por causa dos teus à cause de erros, nos comportements, por causa do teu à comportamento, cause de notre distraction, por causa da nossa distração, nous péchons nós pecamos et nous sommes condamnés e nós somos condenados et dignes de mourir. e dignos de morrer. Mais le Seigneur Mas Deus paye pour nous. pagou para ti. Combien de fois Jésus nous pardonne nos péchés, Quantas vezes Jesus nos perdoou o nosso pecado efface nos fautes. e Ele apaga os nossos defeitos. Bien, croyons en cela. Bem amado, que possamos acreditar
Cristo. rendons-lui un culte de reconnaissance. E que possamos dar-lhes culto de reconhecimento. Amém. Car le Christ s'est chargé de ta punition, de ma punition. Cristo se carregou do teu castigo. Et donc je peux dire avec assurance Então eu posso falar com segurança que mes péchés sont pardonnés, que os meus pecados foram perdoados, que mon péché est effacé. que o meu pecado foi apagado. Qui me condamnera si le Christ me justifie? Quem pode me condenar se Jesus me Qui justifica? va m'accuser si le Christ est mon avocat auprès du Père? Quem vai me acusar se Jesus é meu advogado perante o Pai? Bien aimé, un marin, lorsqu'après la tempête qui a soufflé dans la haute mer, Ou, como diz, marin? O marino, o marino, merci. Quando ele está a conduzir o seu barco, a navegar, lorsque la mer est terriblement agitée quando o mar está bem agitado et qu'il arrive enfin à être sauvé, e que ele consegue ser salvo, il est vraiment heureux. ele é mais que feliz. Nous le voyons même aux informations. Temos visto até nas informações Les réfugiés qui fuient les autres guerres comme l'Ukraine, refugiados que estão a vir, por exemplo, da quand ils arrivent en Ucrânia. Pologne, en France, en Italie, en Belgique, Quando eles chegam na Polônia, na França, na ils sont Bélgica, heureux quantos estão felizes d'être accueillis, de serem d'avoir la recebidos, vie sauve. de ter a vida salva? Bien aimé qu'il soit également ainsi pour nous. Isso também seja para nós. Car le Christ qui est notre refuge Pois Jesus é o nosso refúgio. nous assure et nous garantit la vie. Ele nos assegura e nos dá garantia da Et vida. comme nous l'avons confessé tantôt, Como confessamos há pouco tempo, il est vivant. Ele está vivo. Bien aimé, tant qu'il vivra, Enquanto Ele vive, nous serons avec lui. nós estaremos com Ele. Tant qu'il vivra, bien aimé, Enquanto Ele viverá, je serai avec lui. eu estarei com Ele. Eu não sei tu, mas eu estarei Bien com aimé, Ele. entrez dans la révélation, bien aimé. Meu amado, entra na revelação. Le livre de l'Apocalypse, nous l'avons vu. Jean a pleuré O livro de Apocalipse, nós vimos que João parce qu'il n'y avait chorou personne porque não tinha ninguém qui pouvait réparer que podia reparar la fouille de l'humanité. a sujeira da humanidade. Mais heureusement, Mas felizmente il y avait le vivant, existia aquele que vive, le fidèle, o fiel, le tout-puissant, o todo-poderoso, l'agneau immolé, o Cordeiro de le lion Deus, de la tribu de Juda, o leão do tributo dos judeus, pour remettre les compteurs à zéro, para meter o cronômetro a zero nous accueillir e nos receber dans la grâce du Père. na graça de Deus. La Bible dit, A Bíblia me diz: heureux l'homme dont la faute est effacée feliz o homem que o pecado foi apagado et le péché pardonné. e o pecado perdoado. Bien-aimé, ne te noie pas dans les sentiments de culpabilité. Então, bem amado, não fica nos sentimentos de culpabilidade, de tristeza, de falha. Fortifie-toi, Fortifica-te, car il y a de l'espoir pois existe esperança en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Le chrétien est en communion avec Dieu O cristão está em comunhão com Deus. et il parle avec lui. Ele fala com Deus. Et quand tu parles avec Dieu, bien-aimé, Então, bem amado, quando você fala com Deus, quand tu médites, quando você medita, quand c'est l'heure de la parole de Dieu, ou quando é o momento da palavra de Deus, prie et dis, ora e diz: Seigneur, parle-moi, Pai, fala comigo. ton serviteur écoute. O teu servo te escuta. Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Senhor, fala comigo, teu Et servo lorsque te tu auras escuta. écouté, E quando você vai escutar, tu auras des orientations, você vai ter orientação, tu auras des réponses, você terá tu auras respostas, des certitudes você vai ter certezas à ton problème. ao teu problema. Voilà l'évangile que nous annonçons, bien aimés. Aqui está o evangelho que nós anunciamos. Nous sommes bien heureux. Nós somos mais que felizes. Nous sommes bien heureux parce que nous avons vaincu le péché. Nós somos mais que felizes porque Même vencemos o quand nous pecado. pouvons pécher, Perdão. même quand nous pouvons pécher, E até mesmo quando nós mais pecamos, considérons-nous comme avoir vaincu le péché. que possamos nos
devemos considerar que já vencemos o pecado. Parce que nous nous accrochons à Christ. Pois nós nos apegamos a Cristo. Parce que Christ s'est associé à nous. Pois Jesus se associou com nós. En portant nos fardeaux, levando nossos fardos, os nossos pecados. en nous justifiant. E nos justificando. C'est ainsi que la Bible est écrite. É assim que na Bíblia está escrito. Vous êtes bien heureux, les enfants, jeunes gens, car vous avez vaincu le péché. Vocês são mais que felizes, crianças, jovens, porque você venceu o pecado. Le chrétien il est heureux parce qu'il plaît à Dieu. O cristão é feliz porque ele faz prazer a Dieu nous Deus. regarde Deus lhe olha au travers des filtres com filtros du sacrifice de l'holocauste de Jésus-Christ. do sacrifício, da oferta de Jesus Cristo. Oui, bien-aimé. Sim, bem amado. Aujourd'hui, tout le monde est devenu expert en filtre sur les réseaux sociaux. Hoje em dia todo mundo ficou esperto, Trafiquez vos, especializado com filtros nas nossas fotos no Facebook vous trafiquez vos images, para traficar as vossas imagens, vous les truquez. para corromper. Mais Jésus, Dieu nous regarde au travers des filtres authentiques Mas Jesus te olha com filtros verdadeiros, certificados du Fils unique do Filho único de Dieu. de Deus. C'est offert Ele se ofereceu pour ma rédemption. para a minha redenção. Aleluia. Amém. C'est offert pour ma rédemption. Ele se ofereceu para a minha salvação. Il y a une très grande récompense pour celui qui garde Existe uma grande recompensa para aquele que guarda de Dieu. os mandamentos de Deus. Oui, nous avons écouté. Sim, nós Nous escutamos. devons les garder Nós temos que guardar et elas les mettre en pratique e meter elas em prática autant que possible. o mais que possível. Car la Bible dit, Pois a Bíblia diz: nous recherchons le Seigneur en tâtonnant. nós buscamos Deus com falhas. Oui, mais ce n'est pas évident, Não é evidente, mais nous nous efforçons. mas nós nos esforçamos. Nous nous efforçons. Nós nos esforçamos. Et ainsi, E assim, il y a le bonheur de travailler chaque jour pour Dieu. existe uma felicidade de trabalhar todos os dias para Deus. Quel bonheur que de travailler pour Dieu. Qual felicidade a não ser de trabalhar para Deus? Celui qui a racheté nos vies, Aquele que comprou as nossas et vidas. nous lui en sommes débiteurs. Pardon? Nous lui en sommes débiteurs. E Nous nós lhe appartenons. devemos, nós lhe pertencemos. Maintenant, si nous lui appartenons Então, se nós lhe pertencemos et que lui nous envoie, e que Ele nos envia, la Bible dit allez. a Bíblia nos diz: vão. Il nous envoie travailler dans la moisson. Ele nos envia a trabalhar na obra, Comme il nous a été prêché, como nos foi pregado. quelle est notre part? Qual é a nossa parte? Encore mieux, Mas melhor ainda, quelle est ma part? qual é a minha parte, bem amado? Qu'est-ce que tu fais O que tens feito dans l'œuvre de Dieu? na obra de Deus? Qu'est-ce que tu fais O que tens feito dans l'église? na igreja? Qu'est-ce que tu fais O que tens feito dans la société? na sociedade? Bien-aimé, es-tu une pierre vivante? Será que você é uma pedra vivente? Quel est ton apport O que você tem levado dans le monde? neste mundo? Car la Bible dit certainement, Pois a Bíblia lhe diz certamente: vous êtes la lumière du monde. vós sois a luz do mundo. Vous êtes le sel de la terre. Vós sois o sal da terra. Que faisons-nous? O que temos feito? Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, Por isso é mais que importante, bem amado, pour bien faire sa part, para que você possa fazer bem a tua parte, nous devons, nós temos. alléluia, nous serons dans la lucidité. Essa história ainda não acabou. Nous avons besoin de lieu, bien-aimé, Bem amado, nós precisamos pour avoir l'information. de ter a informação. Quand tu as la connaissance, Pois quando tu tens o conhecimento, tu as le pouvoir você tem o poder de discerner, de saber, de reconhecer, de te positionner, de te posicionar, de choisir les choses de la chair, de, les choses de l'esprit. de escolher as coisas da carne e as coisas do espírito. Lorsque tu as la formation, E quando tu tens a formação, bien-aimé, tu as l'habilité você tem a habilidade de manager, de dirigir, d'avancer.
de avançar, de produire, de produzir, de sortir de la foule, de sair no meio de tanta gente de t'élever. e de ser Car levantado, tu sais ce que tu fais. pois tu conheces o que tu tens feito. La maman qui sait tricoter des écharpes, A mamãe que sabe bordar, elle regarde fazer, pas les fils et les trucs. ela já Comme elle a eu não sa é o filho. formation, Como ela teve a sua elle est en formação, train de provoquer, mais elle quando est en ela está, train de quando ela está provocando, ela continua cozendo. Yes! Yes! Like ma main day. Não escutei a dela. Donc, bien aimé, Então, bem amado, quand tu as la formation, quando tu tens a formação, après quoi? depois daquilo, Il y a la transformation. existe a transformação. Bien aimé, quand vous venez dans la maison de Dieu, Bem amado, quando você vem na casa de Deus, soyez aussi curieux. seja curioso. Toutes ces choses ne sont pas là par hasard. Todas essas coisas não estão por aí, por acaso. De lire, Você também pode de ler, méditer. meditar. Mais dans tout cela, où est-ce que je suis? Em todas essas coisas, onde é que eu me Dans l'étape de encontro? la formation, Na etapa da formação, dans l'étape de l'information, na etapa de formação, ou de la transformation. ou então da transformação. C'est de toi qu'il s'agit. É sobre ti que estamos a falar. Avec ta foi, Com a tua fé, avec ta petite capacité, com as tuas pequenas capacidades, tu avances, você avança, tu cours você corre vers le but. para chegar a atingir o teu C'est comme sur l'autoroute. objetivo. É como sobre a Il y a autoestrada, des gros poids lourds tem aqueles grandes caminhões qui roulent à 80 à l'heure. que têm conduzido a 80 Il y a quilômetros. des petites Fiat 500, Tem também aquela pequena Fiat des petits 500, Volkswagen a pequena Volkswagen, qui roulent à 100 à l'heure. que conduz 100 a hora. Et il y a la Merco bien posée. Tem também o Il y Mercedes, a la Ferrari tem a Ferrari, qui roule aussi sur la même autoroute. que também conduz da mesma autoestrada a 200 por hora. Oui, toujours sur la même autoroute, Sim, na mesma estrada, vers une même no destination. mesmo destino. Je qui compte, bien O aimé, que conta, bem amado, arriver. é de chegar. Amém. Alléluia. Amém. Bien aimé, même si tu me dépasses à 100 à l'heure, Você também pode me passar. ne me néglige pas. Não me neglijas. Mon rédempteur m'attend les bras O ouverts. meu Salvador me espera com os braços abertos. Dieu est amour. Pois Deus é amor. Bien-aimé, Dieu est amour. Deus é amor, bem amado. Il atteste lui-même, Ele fala a Ele mesmo. pendant que nous étions pécheurs, Enquanto que éramos que pecadores, Christ nous a aimés. Jesus nos amou. Saint-Esprit, révèle-moi l'amour de Dieu, Espírito Santo revela o amor de la Deus. profondeur de Dieu, A profundeza de la Deus. hauteur A altura, a largura de son amour. do seu amor. Oui, bien-aimé, Sim, bem amado. car notre Dieu est bon. Pois o nosso Deus é maravilhoso. Nous disions donc que Então nós falávamos, le chrétien se réjouit dans l'attente du ciel que o cristão, ele se regozija da espera dos céus comme le lieu de séjour éternel. como lugar de viver eternamente, Là où nous serons toujours dans la maison du Père. onde nós estaremos sempre na casa do Pai. Jésus l'a dit, Jesus disse, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. existem muitos lugares na casa do meu Pai. Et si nous sommes persévérants dans notre marche, E se nós si nous perseverarmos sommes na persévérants nossa dans caminhada, notre course, se nós perseverarmos na nossa corrida, il dit desculpa, aux vainqueurs, ele diz aos vencedores, bien-aimés, nous ne pouvons pas vaincre sans combattre. bem amado, você não pode vencer sem ter Nous ne combate. pouvons pas vaincre sans l'exercice, Nós não podemos vencer sem ter exercícios, sans des moments de prière intenses, sem momentos de sans orações des moments de intensas, concentration, sem momentos de sans des moments concentração, de sanctification. sem momentos de santidão. Car toutes ces choses Pois todas essas coisas, nous allègent elas vão nos fazer ficar leve bien courir. para que nós possamos correr bem. Tu ne peux pas courir avec ton manteau, tes godasses et tout ça. Você não pode correr com as tuas pernas de volta, com o teu casaco, mas para correr mete um t-shirt, umas sapatilhas. Voilà, bien-aimé. Então, bem amado, Seigneur, je veux courir. Pai, eu quero correr. Saint-Esprit, régénère mes forces. Espírito Santo, regenera minhas forças. Comme un aigle que j'acquiert de force nouveau. Como uma águia que eu possa ter novas forças. Donne-moi le discernement, Saint-Esprit. Dá-me o discernimento, Espírito Santo. Des courants d'air chaud ascendants. Fortes ventos Afin que je puisse monter, para que eu possa subir. monter, Para que eu possa
E que a palavra que diz, comme nous l'avons chanté, como nós cantamos, ne me cherchez plus dans l'impudicité. não me busca mais na prostituição. Jésus m'en a délivré. Jesus me libertou. Ne me cherchez pas dans le péché. Não me busca no pecado. Car avec Christ, j'ai crucifié ma chair. Pois com Cristo eu crucifiquei a minha carne. Amém. Amen. C'est l'évangile du salut que nous proclamons. É o evangelho da salvação que nós temos proclamado. Le Christ aime le pécheur. Jesus ama o pecador. Ama o pecador, desculpa. Mais il hait le péché. Mas ele odeia o pecado. Bien-aimés, entendons-nous bien. Bem amado, vamos nos entender muito bem. Il est venu. Jesus é maravilhoso, ele Il veio, nous a sauvés, ele nos salvou, nous a délivrés. ele nos libertou, Mais ce n'est pas pour autant qu'il fait le compromis avec le péché. mas não é por isso que ele faz um compromisso com o pecado. Dieu est saint Deus é santo et il nous veut saints. e ele nos quer santo. Or, le péché ne peut pas habiter dans la sanctification. O pecado não pode morar com a santidão. Voilà pourquoi il est important, Por isso é mais que importante. crucial, É mais que importante de se réfugier en Christ. de se refugiar em Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui prêche notre évangile puisse être anathème. Aquele que prega o evangelho possa ser. Pardon? Qui prêche notre évangile, il prêche. Aquele que prega um outro evangelho possa ser um ateu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado em Cristo, nous allons lire dans 1 Pierre, vamos ler no livro de 1 de Pedro. 1 Pierre confesse. Hein? 1 Pedro, 1 Pierre confesse. 1 Pedro, capítulo 1, 13. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé? Será que tem alguém que encontrou? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pierre 1,13, nous lisons du Seigneur. Amém. Version Parchemin. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Ora, em nome de Jesus, portanto, seguindo os lombos do Amém. vosso Amen. entendimento, sede sóbrio e esperai eternamente na graça que vos foi oferecida, a revelação de Jesus Cristo. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, Como falamos, notre espérance confirmée a nossa esperança foi confirmada est que le Christ réapparaîtra e que Jesus virá pour nous enlever. para nos arrebatar. Mais entre-temps, Mas na espera, écoutez l'exhortation que la Bible nous dit, escutar a exortação que a Bíblia nos dá. toujours dans le livre de Pierre, Sempre no livro de Pedro, 1 Pierre 13, 1 Pedro, versículo 13. c'est pourquoi affermissez votre pensée. Por isso, afirmai-vos os vossos pensamentos. Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée. Sejais sobre na graça que vai vos ser dada Lors de la révélation de Jésus-Christ. no momento da revelação de Jesus Cristo. Comme des enfants obéissants, Como filhos obedientes, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. não vos conformais dos desejos que vocês tinham no passado. Nous l'avons dit, Falamos, nous avons changé d'adresse. nós mudamos de endereço. Amen. Moi, j'ai changé. Amém. Eu mudei de endereço. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, Da mesma maneira que aquele que vos chamou é santo, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. vós também vos tornais santos em todas as vossas condutas. Oui, Saint-Esprit, formate-moi. Sim, sente Espírito Santo, arranja-me. Fais-moi en cette œuvre. Faça de mim um homem perfeito. Sanctifie-moi. Santifica-me. Puisqu'il est écrit, Pois está escrito: vous serez saints car je suis saint. sereis santos, pois eu sou santo. Et si vous invoquez comme Père celui qui sort
considération de personne. E se vocês invocarem aquele que é Pai, que tem a consideração das pessoas, Juge chacun selon ses œuvres. que Ele julga cada um segundo as suas obras, Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour. andeis com temor durante os vossos dias sobre essa terra. Ayons la crainte de Que Dieu. possamos ter o temer de Deus. On nous l'a dit. Nos falaram On ne se moque pas de Dieu. que não podemos mentir a Deus. Ce que nous semons, O que nós temos semeado ce que nous allons récolter. é o que nós vamos recolher. Vous savez, en effet, No entanto, vocês sabem, ce n'est point par des choses périssables, não é pelas coisas que podem morrer, or Oui. ou argent, ouro ou dinheiro, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. que vocês foram salvados da vossa maneira de viver, La vaine manière de vivre. a vossa maneira simples de viver. Bien-aimé, tu crois que tu es danger. Você pensa que você é especial, Peut-être parce que tu es bien habillé. talvez porque você vestiu bem, Peut-être parce que tu es belle. talvez porque você é linda, Peut-être parce que tu es riche. talvez porque você é rico, Peut-être par rapport à par rapport. talvez por isso, por isso. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, Vocês sabem, or ou feito, argent, que não é mais pelas coisas que que vous avez morrem, été rachetés de la vaine manière de vivre, ouro ou dinheiro, que vocês foram comprados da vossa maneira de viver. hérité de vos pères, Recebam dos vossos pais, herdam dos vossos pais, mais par le sang précieux de Christ, mas pelo sangue precioso de Cristo, comme d'un agneau sans tache, como da ovelha sem mancha sans défaut. e sem defeitos. Amen. Amém. Il a été désigné d'avance, Foi dito já antes, avant la fondation du monde, antes da fundação do mundo, et manifesté foi manifestado à la fin des temps para os últimos tempos, à cause de vous. para vós. Par lui, vous croyez en Dieu, Em Ele vocês acreditam em Deus, en Jésus-Christ, em Jesus Cristo, seulement en e Jésus-Christ. somente em Jesus Cristo, Car il dit, je suis la porte. pois Ele diz: eu sou a porta. Amen. Amém. Je suis le chemin. Eu sou o caminho. Amen. Amém. Je suis la vie. Eu sou a vida. Amen. Amen. Je suis la vérité. Eu sou a verdade. Amém. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Que aquele que tem orelhas escuta o Espírito Santo diz. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts Por Ele vocês acreditam em Deus que et ressuscitou qui a dentre os donné la mortos gloire, e que deu a glória, afin que votre foi para que a vossa fé et votre espérance Yeah. soient en Dieu. e a vossa esperança esteja em Bien-aimé, Deus. que le Saint-Esprit me révèle la foi. Que o Espírito Santo me revela a fé. Il est capital que nous puissions savoir c'est quoi la foi. É mais que importante de saber o Il que est é a fé. capital de mettre notre foi non dans des choses vaines et viles, É mais que importante não de meter a nossa fé sobre as mais coisas en que celui morrem, qui est la vie, en celui qui est la mas résurrection, naquele que é a vida, a en la ressurreição, parole vivante. a palavra viva. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, Depois de ter purificado as vossas almas na obediência e na verdade, en vue d'un amour fraternel et sincère, para amor fraterno e sincero, aimez-vous les uns les autres amai-vos uns aos outros, ardemment et de tout cœur. fortemente e de todo o coração. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir Por isso nós temos que nos vestir de la veste de la compassion, do casaco da compaixão, de la douceur, da doçura, de la tempérance. da paciência. Oui, bien-aimés, aimons-nous Pelo menos nós temos que nos amar et ne jugeons point. e paramos de julgar. Laissons cette charge au Seigneur. Deixam essa carga para Deus. Que vamos lutar a nos amar. Il y a tout à gagner. Tem mais que tudo a ganhar. Vous qui avez été régénérés,
Você que foi regenerado. Non par une semence corruptible. Não com uma semente corruptível. Oui, bien aimé, moi je suis pécheur. Sim, bem amado, eu sou pecador. Mais Jésus m'a formaté. Mas Jesus me formatou. Jésus m'a généré. Jesus me regenerou. Et Jésus veut te régénérer E Jesus também quer te regenerar. en une semence non corruptible. Numa semente que não é corruptível. En une nouvelle créature. Em uma nova criatura. Selon qu'il est écrit. Segundo o que foi escrito. Et voici. Aqui está. Toute chose est nouvelle. Todas as coisas se tornaram novas. Você permanece ele. Mon Dieu m'a lavé. Mas meu Deus já me lavou. Mon Dieu m'a positionné. Meu Deus me posicionou. Et je peux mettre mon dos gros dos comme ça. E até posso fazer vaidade. Parce qu'il me connaît. Pois ele me conhece. Vous devez être conscient que vous êtes des chrétiens. Bem, amado, você tem que estar consciente que você é um cristão. Ah oui. Sim, sim. Par une semence incorruptible, por uma semente incorruptível, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pela palavra vivente e permanente de Deus. Et donc, então, no entanto, l'évangile. O evangelho. Bem, quand vous venez ici, nous n'avons rien à vous donner. Bem, amado, quando você vem aqui, não temos nada a te dar. Nous ne pouvons rien vous donner. Nós não podemos nada vos dar. Mais la grâce que le Seigneur nous fait, mas a graça que Deus nos la faz, grâce que le Seigneur te fait, a graça que Deus te faz, et que tu puisses écouter, é que você possa escutar, et surtout avoir la révélation e principalmente ter a revelação de sa parole. da sua palavra. Alléluia. Amém. Jésus est le bon berger. Jesus é um bom pastor. La Bible nous dit dans le livre de Luc, a Bíblia nos diz no livro de Lucas, il s'occupe de ses brebis. Que ele cuida das suas Et ovelhas. lorsqu'il en a perdu une, E quando ele perde uma, lorsque un seul de ses serviteurs quando s'égare, tem dos seus un servos seul que de se ses perde, enfants s'égare, dos seus filhos que se perde, il abandonne tous les autres ele deixa os 99 pour aller le rechercher. para ir buscar um. Il va aller chercher dans les buissons. Ele vai lhe buscar no mato. Il va aller fouiller. Ele vai buscá-lo. La nuit va tomber. A noite vai Il chegar. sera toujours là en train de chercher. Ele vai estar sempre buscando ele. La Bible dit A Bíblia lhe diz: jusqu'à. até quando? Tu veux m'éliminer avant la fin des temps. Você quer me eliminar antes do tempo? Dieu dit jusqu'à. Ele diz que eu vou lhe procurar até. Jésus m'a sauvé. Jesus me salvou. Jésus m'a restauré. Jesus me restaurou. Jésus m'a pardonné. Jesus me perdoou. Jésus m'a sauvé. Jesus me salvou. Et mon esprit l'acclame. E o meu espírito lhe aclama. Oui, Seigneur. Merci pour ton amour. Obrigado pelo teu amor. Jésus est amour. Jesus é amor. Jésus, pendant qu'il prêchait, Jesus, enquanto ele pregava, il s'est rencontré avec Zachée, ele se encontrou com Zaqueu, qui était caché, que se escondia monté sur l'arbre de sycomore, sobre a árvore sicomoro, afin de pouvoir voir Jésus passer. para ver Jesus passar. Quand Jésus est arrivé sous l'arbre, Então, quando Jesus chegou na árvore, il lui a dit, Zachée, descends, ele disse: Zaqueu, desça, car aujourd'hui, pois hoje, oui, bien-aimé, maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, agora que você escuta a palavra de toi Deus, qui es connecté, maintenant que tu écoutes você que cette está parole, conectado, agora que você escuta esta palavra, le salut a salvação te visite. te visita. Amen. Le Dieu de paix te O visite. Deus de paz te visita. Le Dieu qui restaure te O Deus que visite. restaura te visita. Le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, O Deus que vive, o Alfa, Ômega, te visite. te visita. Dans sa bonté, Na sua bondade, dans ton état. no teu estado. Bien-aimé, ne te culpabilise pas. Bem amado, não te culpe Le mais. Seigneur dit aujourd'hui, Deus diz hoje, ici et maintenant, agora e tu aqui. écoutes sa Se parole, você escutar a sua tu palavra, acceptes son se invitation você aceitar o seu à convite, entrer dans sa maison, que ele entre em sua casa, le shalom sera avec toi. a paz estará contigo. Amém. La paix A paz sera avec toi. estará contigo. Alléluia, Jésus est bon. Aleluia, Jesus é maravilhoso.
cette femme pécheresse desta mulher pecadora qui avait versé ses larmes aux pieds de Jésus, que derramou as suas lágrimas aos pés de Jesus, qui a parfumé ses pieds, que perfumou os seus qui pés, les a essuyés avec ses cheveux, que limpou elas com seus cabelos, qui s'est repenti. que se arrependeu. Et le Seigneur E o Senhor ne l'a pas condamné. não lhe condenou. Bien-aimé, il y a de l'espérance Bem amado, existe en ce esperança Dieu que nous vous annonçons. neste Deus que vos anunciamos. Je ne sais pas quel est ton état. Eu não sei qual é o teu estado, Je veux te dire mas eu quero dizer-te que le salut, que a salvação, qu'une nouvelle vie est pour toi. que uma nova vida é para ti. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que Deus nos faça graça. Oh oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Oh sim, Senhor, abre os nossos olhos, Que nous ne puissions pas négliger cette grâce. para que eu não possa negligenciar mais esta graça. Que nous puissions saisir l'opportunité, E bien-aimé, possamos pegar a oportunidade, bem amado, de l'armistice. da amnistia, da graça. La Bible dit, A Bíblia me diz: l'âme qui pêche, a alma que peca c'est celle qui mourra. é aquela que vai morrer. Et comme nous sommes pécheurs, E como nós somos nous pecadores, sommes dignes de la mort. nós somos dignos da morte. Mais à cause de la bonté du Christ, Mas por causa da bondade de Cristo, nous sommes justifiés. nós somos justificados, Nous amém? devenons E nós nos tornamos co-héritiers du trône. co-herdeiros do trono, Nous amém? devenons co-héritiers du trône, bien Nós nos tornamos co-herdeiros do Mon trono. Dieu est bon. Deus é maravilhoso, bem amado. Mon Dieu est bon. Meu Deus é maravilhoso. Il en va de même, bien-aimé, Da mesma maneira, bem amado, de ce brigand, de cet assassin deste assassino qui était avec Jésus-Christ crucifié au mont de que Golgotha. foi crucificado com Jesus no monte de Golgotá. Pendant que les Romains se moquaient du Christ, Enquanto que os romanos criticavam, ofendiam Jesus, pendant que le Christ subissait encore l'agonie, enquanto que Cristo ainda estava com aquela dor, agonia, pendant qu'il était percé, quando ele foi furado, le brigand a eu cette révélation, bien-aimé, o ladrão teve essa revelação, cette intuition esta intuição,